Salve amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Ainda continuando nos 10 anos, né, comemorando os 10 anos da Amarok no Brasil. Hoje a gente resolveu fazer um pouco diferente e testar um modelo que historicamente mais vendeu. Eu estou falando da 2.0 Highline. E esse modelo aqui foi especificamente o primeiro a ter a ZF de 8 marchas, o câmbio automático de 8 marchas. Amigos que acompanham o canal, a gente continua aqui fazendo um teste com uma opção mais econômica de picape média. A gente está com uma Amarok Highline 2012 e só que um detalhe, essa aqui está remapeada. Ela está com o que chamam de remap Stage 1 e já eu vou falar mais detalhes sobre esse remap. Na prática, ela saiu dos 180 cavalos originais e 45 kg de torque para 225 cavalos e 51 kg de torque. Esse é aquele motor 2.0, né? Agora ficou bem mais esperta do que original. E acreditem, até mais econômica. Comparando com a própria Amarok V6, esse modelo anterior aqui, né, que na verdade bem anterior, né, que é o 2012, ele é mais macio, eu diria até que ele sacode um pouco mais, ele moleja mais, ele é um carro mais confortável e um pouco mais ruidoso, né, porque é um motor de 4 cilindros, o outro é um 6, lógico que o 6 vai trabalhar de forma mais homogênea. Só que em matéria de desempenho, pelo menos aqui em baixa rotação, olha, os puristas que me perdoem, mas eu acho até que ela sai um pouquinho mais rápido nas primeiras rotações. Depois, o 6 mostra os 20 cavalos a mais que ele tem, né? Pelo menos momentaneamente, que aquele 6 que a gente testou, ele tem 225 cavalos, ou seja, a mesma potência que esse aqui, só que ele pula para 245 durante 10 segundos. Esse aqui não, tem 225 e para em 225. O essencial, esse modelo 2012 tem, tá? Então você tem, por exemplo, piloto automático, você tem um computador de bordo com várias funções, ok? Aqui, ó, autonomia, você tem velocidade média, velocidade instantânea, eu também posso botar, embora o visor seja muito pequeno. Você tem temperatura externa, você tem tempo de uso do veículo, consumo médio que seja, tá? Então o essencial você tem. Então você não vai ter, por exemplo, bancos elétricos. Não, aqui o banco é manual. Que mais? Você tem regulagem de profundidade e de altura, que é primordial num carro desses, que a outra também tem. E basicamente isso. Bom, a principal diferença, além, lógico, né, do motor 4 cilindros, você vê aqui no painel. O painel nessa época, ele tinha iluminação vermelha. Vai ser um pouco difícil a gente captar esse vermelho da iluminação, mas eu achava esportivo demais para a proposta do carro. O ar não era digital, porém era dual zone. É dual zone. E você tem os recursos, os mesmos recursos aqui do REST, que é para poder manter o ar-condicionado funcionando mesmo após o motor desligado. Ele funciona durante algum tempo. E esse botão aqui, que ele alinha os dois lados da temperatura. Então a temperatura que você colocar, deixa eu até funcionar o motor aqui, ó. Eu liguei aqui, a temperatura que eu colocar aqui, ó, botei 20 graus, ele
joga para 20 graus o carona também. Se eu desabilitar, eu mexo aqui, ó, botar 19, continua 20 lá. Então você tem temperaturas diferentes para lados diferentes. E é importante a gente lembrar que esse modelo 2012 foi que introduziu a excelente caixa automática de 8 marchas. Ela é tão boa que até hoje, em 2020, é exatamente essa caixa que equipa as Amarok. E no campo da razão e emoção, uma forma que o dono desse carro fez para, vamos dizer assim, ficar mais parecido com a V6 em termos de desempenho, foi, conforme eu falei durante o vídeo em que eu estava dirigindo, era o remapeamento. Basicamente, em poucas palavras, o que seria o remapeamento do motor? No caso de um carro turbinado, foi feito um aumento na pressão da turbina. Consequentemente, né, teve que alterar os parâmetros da bomba de combustível, para ela mandar mais combustível com um carro que está com mais potência. E também o ponto de ignição. Lembrando que isso em linhas gerais, e é uma atividade, né, o remapeamento é uma atividade, vamos dizer assim, que está sendo bem difundida, e eu penso no futuro da gente fazer uma reportagem exclusivamente sobre isso para dar maiores detalhes, ok? Bom, gente, vamos testar o 0 a 100 da Amarok Remap Stage 1. Agora nós vamos fazer o 40 a 100, que simula a ultrapassagem de um caminhão na estrada. Vamos lá. Aqui é o outro. Vamos testar agora 0,80 em subida. E diante dessa análise, é importante ressaltar que os custos, não só do produto, né, porque a gente cai de 200, se for uma V6 zero, para 160, uma V6 2018, e essa 2012 ela tem uma FIP de 76 mil reais. Mas é bom a gente ficar atento também com o seguinte: o seguro que naquela V6 2018 foi cotado em 8 mil, aqui a gente fala de 3.200 reais. E o IPVA, que caiu de 6 mil, em torno de 6 mil, para 2.500 reais. E aqui nessa avaliação, deu para perceber o seguinte: os principais pontos positivos da Amarok 2.0 Highline são, primeiro, o preço. Você tem um ótimo custo-benefício, né? Uma ótima relação custo-benefício, porque a tabela FIP desse carro parte em 76 mil reais, enquanto uma V6 zero fica em torno de 185, e aquela 2018 que a gente testou ficava em 160 mil. O segundo ponto positivo seria o desempenho devido ao remap feito, e junto com um ótimo consumo, porque no nosso uso, a gente andando a 110 km por hora, esse carro fez 14 km por litro, na estrada, lógico, e na cidade 8,5 km por litro. E como pontos negativos, a gente aponta aqui, primeiro, que foi um ponto negativo, vamos dizer assim, um fardo que ela carrega do passado, mesmo a Volkswagen tendo encontrado uma solução, que é a correia dentada. Então esse modelo 2.0 ele é correia dentada, ao passo que a V6 que a gente avaliou na matéria passada é corrente de comando, então não precisa trocar nem tão cedo. O segundo ponto que vale a pena ressaltar é a presença de freio a tambor traseiro, que num carro de mais de 2 toneladas como esse aqui, isso faz bastante diferença para você parar, né, de imobilizar toda essa massa.
Vamos lá, sendo que na V6 é freio a disco nas 4 rodas. E o terceiro ponto é a desvalorização, que aí justamente por conta de correia dentada, de fama disso, de aquilo, disse-me disse, esse carro ele tende a desvalorizar mais. Eu estou falando para vocês, assim, que isso é delicado falar, porque tende. Quem entende de Amarok, eu conversei com vários donos, não tem nada disso, entendeu? Não tem problema de arrebentar a correia de maneira alguma, como qualquer carro. Lógico, você tem que trocar de acordo com o que está estabelecido no manual, mas isso não vira problema. Mas não é sempre que o mercado entende assim. E com isso, amigos, fechando essa matéria em que falamos sobre a Amarok 2.0 Highline, o modelo historicamente mais vendido da Volkswagen no Brasil, a gente conclui que vale a pena, se você não está disposto a pagar 200 mil numa V6 zero, vale a pena olhar com carinho e examinar um modelo como esse, que te entrega desempenho, economia, confiabilidade, nesse caso por R$ 76 mil na tabela FIP. Por isso, nós recomendamos a compra de uma 2.0 Highline. Até a próxima.